Vai estar conosco a articulação do chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Dr. Pilon. Nós estamos... e este sistema integrado ele prevê a atuação conjunta de universidades e órgãos de pesquisa, e, de novo, me reporto a Embrapa e FEPAGRO. E nós estamos numa conversação adiantada com a Federal Santa Maria, que dispõe, de repente, a coordenar esse processo. E ali já vamos, em junho, final de junho, fazer um workshop entre a cadeia e os ofertantes de pesquisa para a gente ver as demandas e as ofertas, porque nos preocupa também a transferência das pesquisas já feitas, essa transferência de tecnologia a campo. Um minuto. Pois não. A deputada Zilá e o deputado Elton nos acompanharam numa missão à Galícia, em 2012, e de lá nós trouxemos um modelo que pode muito bem servir para a cria. Lá a Galícia, em 90, criou uma central genética própria, que não tira a iniciativa privada do mercado, mas na genética. Sou economista, acho que temos pesquisa muito forte para fazer na área da economia rural, viabilidade da pequena propriedade. Então, a gente sempre se lembra só do microscópio, mas nessa área podemos trabalhar muito, né? E nessa linha também o Fundo Leite pode ficar à disposição para nós captarmos recursos direcionados por ali para a cadeia produtiva. Então, nessa linha, deputado, queria colocar, existimos, estamos atuando, cadeia leite é 7% do PIB, 90% dos municípios, 136 famílias. Então, nessa linha, precisamos muito na área da pesquisa. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Loreno, fazer o registro aqui da mesa que o seu pronunciamento foi o melhor de todos, o único que ofereceu dinheiro aqui para o financiamento da pesquisa até agora. O senhor viu que todos concordam, né, passa a palavra para a vice-presidente da CEP, engenheira agrônoma Carmen Jobim. A senhora tem 3 minutos, dona Carmen. Eu agradeço o espaço, mas eu gostaria aqui de representar uma parcela da FEPAGRO, que são os pesquisadores, os servidores da FEPAGRO, que trabalharam nos últimos 40 anos, pelo menos, e que trouxeram e que criaram a FEPAGRO nos anos 90, trabalharam politicamente, se esforçaram, nós chegamos no fundo do poço, conforme o presidente da Concepa colocou, que no final dos anos 80 a situação estava muito difícil e foram os servidores que se organizaram. E esses mesmos servidores da FEPAGRO, do quadro especial, eles perderam o vínculo remuneratório em 2013, o governo revogou o vínculo remuneratório que nos dá direito a aumentos. Então, nós somos, na maioria, aposentados, temos 104 ainda na ativa, ainda trabalhando na FEPAGRO, e a maioria deles está aposentado. E sem nenhuma política salarial em vistas. Na época, em 2013, o governo se comprometeu, quando nos revogou o nosso direito, pelo o artigo 3º da nossa lei, ele se comprometeu a construir uma solução que seria provavelmente um vínculo remuneratório com a FEPAGRO, que é onde a gente está agora. A FEPAGRO agora oficialmente tem 2 quadros. O quadro especial em extinção, que são esses pesquisadores quase todos aposentados, e o quadro novo, que precisa de muito apoio, com certeza, são o futuro da FEPAGRO. Mas esses antigos que trouxeram a FEPAGRO até agora estão sem política remuneratória. Então, o salário não vai ser mais reajustado, se não tiver. E quem vai lembrar de nós daqui a 20 anos, quando ninguém mais estiver em condições de falar em público e vir atrás, né? Então, nós precisamos construir esse vínculo, que foi prometido em 2013 e ainda não houve nenhuma movimentação, e a própria Angélica, que é presidente do sindicato, veio me falar, é uma preocupação de todos nós, esses que trabalharam e que trouxeram a FEPAGRO, nós precisamos do apoio dessa frente parlamentar, deputado, para construir o mais rápido possível esse vínculo remuneratório, esse futuro do nosso salário, que ele não se deteriore. E é isso que eu gostaria de pedir, que ficasse entre as proposições da mesa, que seja construído essa solução. Muito obrigada, então. Muito obrigado, engenheira Carmen, vice-presidente da CEP. Sua sugestão de encaminhamento está devidamente anotada pela assessoria da comissão. Passa a palavra ao senhor Nestor Heinen, presidente do Ecosistemas Brasil. O senhor tem 3 minutos. Vou anunciar aqui quais são os próximos oradores. As inscrições são encerradas. O próximo orador inscrito é o engenheiro agrônomo José Luiz Azambuja, vice-presidente do SENGE, e a doutora Maria Angélica, presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado. Por favor. Bom dia a todos, em especial para a deputada e professora Zilá Breitenbach. E com realçando
a função, a condição de professora, eu gostaria de homenagear todos os presentes que têm em comum a sua atividade principal como pesquisa. Eu tive o privilégio, depois dos meus 6 anos de seminário jesuíta, lecionar e fazer 18 quilômetros por um ano, na maior das vezes, a pé, e de volta para aconselhar, lecionar e estudar. Depois fui recrutado e enveredei por 2 multinacionais. Uma foi empresa parceira da Harvard, conhecida por todos. Bom, esse olhar das multinacionais me abriu muito cedo de que nós estamos num modelo de sociedade civil errado. Quando o pesquisador é pesquisador, ele está com a limitação de ordem legal, ele não tem condições de ser gestor, pesquisador, ensinador, cientista, tecnólogo e inovador. E aí está o gargalo persistente da universidade empresa, do gargalo do apartheid institucional, seja ele público-público, público-privado, universidade empresa, empresa-empresa. Num linguajar bem simples. Quando um não quer, 2 não casam. Se aplica perfeitamente ao modelo de sociedade civil, mundo que nós estamos. Pois bem, eu só tenho 3 minutos. Então, eu quero dizer que há 20 e tantos anos atrás, eu me determinei e eu fiz. Esse gargalo, com a ajuda dos senhores, nós vamos resolver. Sem R$1 de dinheiro público até este momento, eu trabalhei 20 e tantos anos de graça para levar ao mundo um modelo de sociedade civil orgânica, ecoproximidora. Nas 2 reuniões de almoço, quando eu tive com o Lutzenberg, ele disse, na primeira reunião de almoço, uma quadra onde morava, ele disse, Nestor, já entendi, prosumidor, Alvin Toffler, é as sociedades americanas confessionais que produzem alimentos para o seu consumo e excedente para o mercado. Está aí os mormons que compraram o tio João. Muito bem. Então, eu disse, Lutzenberg, acrescentei o eco e criei os ecoprosumidores. Ele, sim, da porteira para fora e para dentro. Pesquisadores, os senhores não podem estar restritos, limitados. Tipo assim, o cavalo partidor naquele quadradinho, querendo estar trancado. Então, os ecoprosumidores, agora, e o senhor me provocou, quando eu disse, Oreno, o senhor foi o único que fez uma proposta concreta. Senhores, o PNDES deu um parecer favorável, e eu não fui ao Rio de Janeiro falar com eles, para implementar esta montadora em cada município. Montadora, eu quero usar esse sentido figurado da montadora de automóveis para entenderem que nós podemos fazer uma biofábrica em cada município. Posso continuar? Pode, mas peço que conclua. Então, é a montadora do ecossistêmico orgânico território município matricial e células, da porteira para fora e para dentro. Os recursos que o BNDES já aprovou, desculpe, não aprovou, parecer favorável, é de 1 bilhão para se todos os municípios aderirem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nestor Heinen, presidente do Ecossistema Brasil. Passo a palavra para o engenheiro José Luiz Azambuja, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado Gabriel. Queria saudar na tua pessoa e na deputada Zilá Breitenbach os colegas da FEPAGRO, pesquisadores aqui presentes, né, os diretores, os que me antecederam, e queria dizer, primeiramente, que o SENGE ele participou da luta que a colega Carmen, né, citou aqui lá atrás, quando a FEPAGRO foi criada, nós éramos parceiros, sempre fomos parceiros, continuamos parceiros. Queremos aqui endossar integralmente a proposta do deputado Elton Weber de encaminhamento, porque nós entendemos, sim, que a questão FEPAGRO tem que ser inserida na linguagem do nosso vice-governador e do governador do Estado, dita recentemente na audiência pública que tratou da filantropia da Emater, aqui, semana passada ou retrasada, que a FEPAGRO, a pesquisa, também é questão de Estado, assim como a Emater. Uma não vive sem a outra. A FEPAGRO gera pesquisa, a Emater leva pesquisa, porque a pesquisa dentro da estação não tem utilidade nenhuma, ela precisa chegar às propriedades rurais.
Então, nós estamos dentro de um quadro que é difícil do Estado, sabemos, orçamentário, mas nós entendemos, os sindicatos de engenheiros, que a solução para este quadro não é limitar recursos, não é cortar recursos, nem da FEPAGRO, nem da Emater. Ao contrário, tem que fortalecer as duas instituições, porque elas contribuem, sim, para aumentar a receita do Estado. O Iberê lembrou bem aqui, nós só temos um caminho aqui no Rio Grande do Sul, que é a produtividade. E produtividade sem pesquisa não se fala nela. É preciso pesquisa e ela tem que chegar lá na propriedade rural. Então, é preocupante os números trazidos aqui em relação ao número atual de funcionários da FEPAGRO. É muito pequeno diante das necessidades dos desafios, né? Fica aqui uma proposta de encaminhamento que realmente consigamos reforçar o orçamento, o quadro de pessoal e, sobretudo, a integração que é tão necessária, obviamente, né, com a Embrapa, com as universidades e com a Emater, que é um caminho também de duas mãos, né? A Emater pode trazer e traz demandas, né, para desenvolvimento da pesquisa e leva aquilo que a pesquisa gerou. Então, os sindicatos de engenheiros querem agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que é parceiro, né, dos colegas e solicitar que os encaminhamentos propostos pelo deputado Elton tenham realmente desdobramentos, no sentido de reforçar o orçamento e que o Estado encare essas duas entidades como programa de Estado e que invista nela o necessário para que elas possam fazer o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Azambuja, vice-presidente do SENGE. Passa a palavra a última inscrita, a doutora Maria Angélica, presidente do SINVET, Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado. Olá, bom dia a todos. Quero saudar aqui a todos os colegas, uma deferência especial a todos os colegas, ex-colegas do Instituto de Pesquisa Veterinária e de toda a FEPAGRO, né, da qual eu fiz parte. Eu sou uma das extintas. Saudar, né, através dos queridos companheiros e colegas também, toda a mesa. Então, para mim fica muito difícil falar nesse momento, porque todos falaram brilhantemente sobre nossos problemas, né, dentro da FEPAGRO, uma das principais entidades de pesquisa aqui no Estado. Eu quero colocar uma coisa bem simples. Pesquisar não é uma coisa muito fácil. Eu tenho aqui alguns colegas que são grandes pesquisadores e nós, que somos do Estado, temos uma dificuldade. Nós estamos competindo, entre aspas, pelos financiamentos com as entidades federais. As universidades estão muito qualificadas para fazer essas pesquisas, né? Nós somos parceiros na luta do leite, né? A gente sabe que está dentro da faculdade. É necessário uma qualificação especial e a qualificação se obtém através da publicação em pesquisas de nível A, e não é muito fácil para nós, com os recursos que nós temos estaduais, fazer isso. Estou certa, colega? Então, nós temos muitas coisas para trabalhar, né? E nós precisamos da ajuda dos colegas que aqui estão na possibilidade, né, de financiamentos, de levar essa nossa pesquisa depois a ser aplicada, né? Porque não é muito fácil isso. Hoje nós estamos aqui discutindo a pesquisa, mas a pesquisa é algo muito complicado mesmo, porque nós precisamos de gente qualificada. Os nossos funcionários da FEPAGRO são os que têm menores salários dentro do Estado. Compara com os funcionários da Secretaria da Agricultura, os do Ministério, trabalhamos igual, temos a mesma qualificação e salário completamente diferente. Enquanto não houver uma equiparação, os extintos, que são extintos e ainda estão trabalhando, ou eu já estou extinto e não estou mais trabalhando, né? Isso não vai conseguir, Gabriel. Nós precisamos do comprometimento da casa, né, para que a FEPAGRO e as outras entidades de pesquisas consigam a sua sobrevivência e a manutenção do Estado, do que ele era, do que ele já foi. Nós fomos o celeiro. O Rio Grande do Sul está vivendo do que ele foi, né? Em todas as coisas que a gente vê, nós somos os primeiros, mas nós não conseguimos levar adiante, porque não há uma continuidade nos governos. Certo, obrigado. Um governo faz e o outro tira. Nós tínhamos aqui um laboratório de biossegurança com 18 milhões de reais para ser aplicado, verba da bancada gaúcha, único laboratório nível 4 OIE que foi devolvido. O dinheiro foi devolvido, tá, para o governo federal.
Fica, então, essa reflexão a todos e muito obrigado e parabéns, colegas, que estão lutando pela FEPAGRO. Muito obrigado, doutora Maria Angélica, presidente do Sinvet. Antes de passar para a presidência, a deputada Zilá Bratenbach, para que faça os encaminhamentos, eu gostaria de eu mesmo fazer um encaminhamento. Sim. Deputada Regina, presidente. Alô, alô, bom dia a todos, senhoras e senhores. Me desculpar pela saída, mas já foi justificada. Acho extremamente pertinente, deputada Zilá e deputado Gabriel, a propositura dessa audiência pública num assunto tão importante. Aqui eu percebi que tem várias pautas de reivindicação, são todas elas legítimas, principalmente em relação à valorização dos servidores, porque nós entendemos, e eu tenho certeza que todos os deputados desta casa também concordam, que a vocação do nosso país, ela passa pela atividade de vocês. Nós temos aqui uma série de inconformidades, na verdade, porque o nosso Brasil ele tem potencialidades e a vocação diretamente relacionada à atividade de todos vocês. E isso é inquestionável. Então, a gente se depara com essas deformidades que o Estado federado como o Brasil apresenta, quando, na verdade, esse tipo de pauta de reivindicação ela não deveria ocorrer. Isso aqui deveria ser uma coisa normal, essa compreensão, esse entendimento do que significa a atividade da agropecuária e da pesquisa relacionada principalmente à terra, que tem a ver com a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Presidente, eu gostaria de lhe encaminhar uma questão que eu fiquei muito pensativa quando assisti a sua apresentação, o doutor Florindo, que é o seguinte: quando o senhor apresenta aqui as OEPAs, né, eu percebi que, na verdade, o único estado do Norte que ele apresenta como constante com OEPA é o Tocantins. No entanto, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, e o Ceará não apresenta essa capilaridade. Qual é o motivo disso, né? Por que ele não configura no mapa brasileiro como presença dessas OEPAs? E uma outra questão que eu gostaria que o senhor, por favor, pudesse me encaminhar, aí é uma curiosidade minha. O senhor coloca que 298 laboratórios, né, em relação à pesquisa. Eu gostaria de saber quantos deles estão relacionados à questão animal. E dos pesquisadores, 2.032 pesquisadores, e eu também gostaria de saber quantos desses são relacionados à pesquisa com animais especificamente. Então, fica aqui o meu desejo de que esses trabalhos sejam bem encaminhados e que nós estamos dispostos aqui a lutar pelos interesses das pessoas que trabalham em benefício do Rio Grande do Sul e do Brasil. Obrigada. Muito obrigado, deputada Regina Becker. Antes de passar a palavra à presidência à deputada Zilá Bratenbach, gostaria de encaminhar o seguinte. Nós estamos com uma situação que envolve pesquisa agropecuária e que ontem, por sinal, eu tratei em Brasília, junto à Embrapa e à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. O IGL também vai estar, na terça-feira que vem, reunido com o pessoal da universidade sobre isso. Nós temos um laboratório de leite, produtos lácteos, instalado na URI, de Frederico Westphalen. E esse laboratório, o representante do MDA está aí, também pode colaborar. Esse laboratório foi investido nele, 5 milhões de reais, já investidos, inaugurado o laboratório, com uma solenidade muito bonita, no ano passado, lá em Frederico, sendo que dos 5 milhões de reais, 1 milhão e 200 mil reais, do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E agora, depois de pronto o laboratório, com tecnologia de última geração, os pesquisadores não conseguem trabalhar porque o laboratório não conseguiu ser registrado junto à Rede Nacional de Laboratórios, que o próprio MAPA coordena. Então, ontem eu estive no Ministério da Agricultura, embora pareça bastante contraditório isso, até alguém da Embrapa falou para mim que um dos problemas é que, segundo eles, não há demanda para mais um laboratório de leite e produtos lácteos no Rio Grande do Sul. O que eu particularmente discordo profundamente, frontalmente, até porque nós somos uma das maiores bacias leiteiras do país, e Frederico Westphalen está localizado, inclusive, dentro dessa maior bacia leiteira do país.
E os laboratórios mais próximos são bastante distantes dessa região. E olha que coisa interessante, deputada Zilá. A rede de laboratórios da Argentina tem muito mais laboratórios credenciados que o Brasil. Todos sabem que a Argentina é uma das grandes bacias leiteiras do mundo. E a própria rede de laboratório da Argentina está demonstrando interesse em credenciar o laboratório brasileiro de Frederico Westphalen, porque a tecnologia que está lá instalada é extremamente de ponta. Então, o meu encaminhamento é que a Comissão de Agricultura oficie o secretário de Defesa Agropecuária Nacional, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, oficie o presidente da Embrapa e solicite o encaminhamento do credenciamento desse laboratório, porque, de fato, é um laboratório que pode fazer muita diferença aí no dia a dia do produtor rural gaúcho e pode colaborar com a já alta qualidade do leite gaúcho, que, infelizmente, está sendo colocada à prova aí, e sendo questionada pela mídia nacional em virtude dos acontecimentos, especialmente do ano 2013, no que tange a Operação Leite Compensado. Então, o presidente do IGEL está dizendo que quer subscrever e subsidiar esse encaminhamento com dados, informações, que certamente serão mais qualificados que as minhas, mas eu trago aqui um assunto que é inerente ao assunto dessa audiência, que, por acaso, tratei ontem lá em Brasília, na minha estada lá. Sim, estamos dizendo que está prorrogada a audiência por mais 2 horas em virtude do regimento interno da casa, que a assessoria está me dizendo. Não, mas ainda falta 10 minutos. Ainda falta 10 minutos para prorrogar. De maneira, então, presidente, que eu estou lhe passando a presidência e dizendo que gostaria que que constasse nos nossos encaminhamentos essa minha solicitação. Muito obrigado. Nós acreditamos que o debate hoje foi produtivo. Eu quero agradecer a todos que aqui vieram, ao estímulo que a gente teve da FEPAGRO, da CEP, que nos demandaram que fizéssemos essa audiência pública. Quero agradecer ao doutor Florindo, que foi o que de mais longe veio, porque a gente estava pesquisando sobre isso e não tinha clareza do que realmente, como é que estava esse guarda-chuva da organização da pesquisa. Então, como encaminhamento, e se os senhores não concordarem em cada item, poderão contrapor, o encaminhamento, então, aos secretários do MDR e a Secretaria da Agricultura, a demanda da FEPAGRO e também a organização financeira e orçamentária, que foi colocada aqui pelo deputado Elton, com os concursos também que ele sugeriu. Eu acredito, e eu vou fazer um apelo a todos que precisam de pesquisa, que usem a nossa instituição estadual como o início da pesquisa, como encaminhamento da pesquisa, para que a gente possa também ter entidades privadas que busquem a pesquisa e que deem o retorno. Então, o encaminhamento seria esse. A demanda que foi nos encaminhada pela FEPAGRO e essa organização financeira e orçamentária para, eu diria que não só para a FEPAGRO, nós temos que discutir para a agricultura, porque um Estado que garante que o nosso PIB não seja menos que 0, que foi a agropecuária que garantiu, não tem 1% do seu orçamento voltado para a agricultura. Eu acho que está também agora na organização da LDO, nós vamos conversar como comissão, e é o encaminhamento que a gente propõe, para ver como é que a gente pode fazer com que haja essa mudança para o próximo ano. Também, como outro encaminhamento, integrar as instituições de pesquisa. Eu acho que a gente pode usar os pesquisadores com os equipamentos de uma ou de outra instituição para que ela avance de uma forma concreta e se estenda. Sistêmica, eu falei. Sistêmica, bom. E também organizar eventos regionais como forma de divulgar, promover e valorizar a pesquisa. Porque o orçamento na agricultura e na pesquisa está nesse nível porque nós debatemos segurança, saúde e educação. Como a pesquisa é uma coisa quieta, em laboratório, se a gente não tornar visível que nós precisamos da pesquisa em eventos em 9 regiões, que é a nossa ideia, então esse encaminhamento é mostrar para a sociedade que a pesquisa é fundamental para tudo aquilo que as outras áreas demandam, tanto na saúde, quanto na educação e quanto na segurança.
as que eu tinha colocado aqui seriam essas. Eu não sei se os senhores teriam mais alguma. Eu gostaria de pleitear junto a essa frente parlamentar de que o Ecossistema Brasil deseja apresentar, naquela oportunidade, naquela região, a proposta que ele tem para implementar em qualquer município do Rio Grande do Sul que ele desejar implementar, com parecer favorável ao BNDES. Ou seja, recursos que vamos imaginar que os 497 municípios possam adquirir, basta que eles queiram, isso ultrapassará a infraestrutura local meio de R$1 bilhão, com parecer do BNDES. Então, nós temos aqui o representante da FAMURS, que talvez também pudesse fazer tomar o conhecimento disso que nos coloca. Nós queremos agradecer e dizer que foi uma manhã produtiva, onde a gente debateu aquilo que realmente promove o desenvolvimento econômico do nosso Estado. O deputado Gabriel, eu, a deputada Regina e toda a nossa Comissão de Agricultura, que está junto, toda a Assembleia Legislativa, com certeza vai se empenhar para que nós tenhamos a valorização daquilo que é fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. Obrigada. Você vê que nós somos...